Fala, galera aqui do YouTube, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar baseado na minha experiência, referente à diferença de idades das crianças. Para quem não sabe, o meu primeiro ano de au pair, eu cuidei de três kids, eram gêmeos de 2 anos e um menino de três, e agora no meu segundo ano de au pair, eu cuido de crianças um pouco mais velhas, que são um menino de 8, um outro menino de 10 e uma menina de 12. Então eu vou falar pra vocês, pra mim, qual é a diferença entre essas idades e qual é a minha preferência, baseada no que eu vivi e ainda tô vivendo aqui no programa de au pair. Bom, hã, eu vou deixar bem claro que pra mim, nesse tempo, nessa minha experiência, eu vi que pra mim tem que ser criança pequena. Os pequenininhos, eles dão muito mais trabalho pelo fato deles serem totalmente dependentes, sabe? Dependentes pra tudo, pra trocar de roupa, escovar o dente, pentear cabelo, se vestir, às vezes até pra comer. Então, assim, pra colocar pra dormir. Então, os pequenininhos, eles são muito mais dependentes da gente, mas eu prefiro muito mais essa idade, porque eu sinto que eles são muito mais amorosos, eles gostam de brincar, eles ainda não entendem direito muitas coisas, então isso torna tudo mais legal, tudo mais divertido. Não que com crianças mais velhas não seja assim, até é. Então, assim, a diferença pra mim entre uma idade da outra é que um é totalmente dependente da gente e o outro já nem tanto. Porém, no meu caso, eu tive muita dificuldade com as minhas crianças mais velhas, pelo fato deles já saberem responder, deles já saberem se comunicar melhor. Então, assim, às vezes eu falo alguma coisa, a resposta que vem é não. Ou eu falo alguma coisa e eles me respondem, sabe? E a gente acaba daí meio que tendo uma discussão entre a gente. Então, essa pra mim é a diferença. Eu, por exemplo, gosto muito de brincar do lado de fora, de sair com as crianças, de levar em playground, e as minhas crianças mais velhas não são desse tipo. Eles são da era de ficar no iPad, de ficar no celular, de ficar na televisão. E então eu não consigo meio que sair com eles, a não ser quando a mãe fala pra gente sair fazer alguma coisa, aí eles vão. Mas se eu peço, ninguém vai. Então, assim, eu já não gosto muito disso. Eu gosto de quando eu tô trabalhando, eu ter autoridade. No entanto, que com as minhas crianças pequenas, eu que decidi o que a gente ia fazer quando eles estavam comigo. E, e dava super certo. Então, se tava nevando e eu queria sair brincar na neve, a gente saía. Óbvio que eles pediam pra mim, vamos na library, vamos pra tal lugar, e óbvio que eu levava. Depois da escola, eu que buscava eles na escola, a gente sempre ia pra um playground, e eles ficavam lá brincando, então era super legal, super divertido. Já os mais velhos, não, sabe? Eles chegam da escola, é homework, e é isso. Ahn, Óbvio que eu trabalho bem menos com as crianças que são mais velhas, porém é um pouco chato, porque eles já sabem, eles já entendem, então eles não querem ficar muito comigo, eles querem fazer o que eles querem fazer. E eu não tenho muito o que ficar forçando, sabe? Eu também não gosto disso. Então, na minha opinião, cuidar de pequenininho é muito mais fácil, e muito melhor. E eu sinto que eu me identifiquei melhor. Na minha atual host family, eu não preciso trocar eles, eu não preciso limpar eles, eu não preciso pedir pra eles tomarem banho. Normalmente, quando isso acontece, eu falo, é hora de banho e eles vão, ou é hora de ir pra cama e eles vão, eu não preciso deitar ou sentar, ler história, eu não preciso de nada disso. Então é só isso, dou boa noite e acabou. Já com os pequenininhos eu já tinha que dar banho, decidir se eles iam, na verdade, tomar banho naquele dia ou não, trocar eles, trocar fralda, lavar roupa de cama com xixi, porque a criança pequena às vezes, né? Então, assim, tem uma grande diferença. O trabalho com as crianças pequenas, ele é bem mais pesadinho, ele é bem mais dobrado, mas eu prefiro. Eu me identifiquei melhor no intercâmbio com a idade dos pequenininhos. E eu achei que trocando de família, vindo para uma família
que tinha criança um pouco mais velha, ia ser legal, ia ser diferente, e eu não gostei. Eu não gostei pelo fato deles serem, muito mais reservados e eu gostar de sair, de me interagir com a criança e com eles, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Então vai depende muito do humor que eles vão estar. Tem dia que nem bom dia eles me dão, nada, não tem isso de abraço, não tem isso de falar I love you, como os pequenininhos falam. Então é bem diferente, sabe? E eu já prefiro os pequenininhos porque eles são mais amorosos, eles demonstram mais, e isso é muito legal. E eles fazem muito mais graça, né? Porém, eu confesso uma coisa, que entre as crianças que eu cuidei do primeiro ano e essas crianças de agora, os mais velhos me dão muito mais trabalho, com toda certeza. Eu passo muito mais perrengue com os mais velhos do que com os meus pequenininhos, sabe? Então, tá sendo bom? Tá. Tá melhorando meu inglês? Me ajudou com o inglês? Ajudou bastante. E realmente, criança mais velha, eles têm já o inglês bom, né? Do que criança menorzinha que ainda tá aprendendo a falar, ainda também fala um pouquinho errado. Então, referente a isso, é ok com o inglês. Eles conseguem explicar melhor algumas coisas do que os pequenininhos. E também quando eles choram, ou acontece alguma coisa, se você entende, eles falam: "Ah, eu tô chorando porque aconteceu tal coisa, ou porque eu caí, ou porque meu irmão bateu em mim". Já os pequenininhos, às vezes, você não sabe por quê, né, que eles estão chorando. Às vezes eles falam uma coisa e é outra, enfim. Só que pra mim, como eu falei, na minha opinião, eu prefiro os pequenininhos. Eh, então eu queria já aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um joinha nesse vídeo e deixar aqui nos comentários qual idade você acha que você se identifica melhor para cuidar, durante o programa de au pair e por quê. Ah, e eu também esqueci de falar. eh, Na minha opinião, eu acho que quando você ainda está no Brasil e você vem cuidar de adolescente, como é o que eu tô cuidando agora, de crianças mais velho, é diferente do que quando você vem de extensão para uma casa que tem idades diferentes do que você já cuidou. Por quê? Porque quando você chega no seu primeiro ano, você meio que se adapta, né, ao jeito da criança, você daí vê como que é, então acho que fica tudo muito mais fácil. Agora eu saí de uma rotina que as crianças eram totalmente dependentes de mim, e eu tinha todo aquele amor, né, das crianças por mim, o meu por elas, pra vir pra um lugar que eles, tipo, não me abraçam, não que eu precise disso, sabe. Eu só tô mostrando a diferença de que, tipo, se eu falo não, às vezes eles vão bater o pé e vão falar que sim e vão fazer, ou vice-versa, sabe. Então, eu acho que quando você fecha o match no Brasil com uma família que tem kids mais velha, o convívio, o jeito de lidar é muito mais fácil do que o que aconteceu comigo, a minha experiência, que saiu de uma para vir para outra totalmente diferente. Então, para mim foi muito mais difícil me aproximar das crianças que eu cuido hoje do que dos pequenininhos que eu cuidava o ano passado. Então, na minha opinião, pontos positivos em cuidar de crianças pequenininhas. Vamos colocar aí, crianças de 5 anos para baixo. Eles são mais carinhosos, eles são mais divertidos, você consegue se aproximar deles com mais facilidade, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu acho que é muito mais fácil você convencer eles de certas coisas, então acho que isso é um ponto positivo. Eu vou citar uns pontos, mas para mim não é negativo, depois da minha experiência aqui de cuidando de ambas as idades. Então, assim, eles são mais dependentes mesmo para tudo. Você tem que ter uma atenção um pouco mais dobrada com eles, porque eles não têm noção sobre atravessar uma rua, sobre algumas coisas. Então, para mim, esse é um pouco do ponto negativo, porque o fato da criança ser totalmente dependente de você é um fato de responsabilidade, então você tem que ser muito mais responsável. Não que com os mais velhos eu não seja, óbvio que eu sou, mas ele já tem uma noção que eles não podem chegar na rua e simplesmente atravessar. Ele já tem uma noção das coisas que eles têm que fazer, e aí você só tem que ficar falando, falando, falando. E às vezes essa resposta vem como um não, como um você não é minha mãe, você não é meu pai.
Então, assim, os pontos positivos de cuidar de uma criança com um pouquinho mais velha, que é a idade que eu cuido, que é dos 8 pra cima, é o inglês. O seu inglês vai melhorar muito, porque eles falam muito. Quando eu tenho muita dúvida de inglês, eles também me explicam o porquê e como se pronuncia. Eles também são bastante criativos. Na verdade, ambas as crianças que eu cuidei, eles eram muito criativos. Porém, eu me divertia muito mais com os novinhos do que com os mais velhos. E para mim, essa é a diferença, sabe? Espero que eu tenha ajudado alguém com essas dicas que eu dei, com isso que eu falei. E esse é o meu ponto de vista. Talvez você já é au pair e cuida de adolescente e acha que é maravilhoso. Para mim, é bom, mas eu prefiro os pequenininhos. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, dá um joinha e não esquece de comentar aqui no vídeo. Qualquer dúvida que você tenha. Ah, e também a gente tem um grupo no WhatsApp. E tá bem legal o grupo, é com a galera que tá aí no Brasil. A gente tá ajudando, incentivando o pessoal, dando as nossas dicas, dando o conselho e dicas do que a gente acha referente ao programa de au pair. Então, se você também tem interesse em estar entrando lá no nosso grupo, acessa o link aqui embaixo e a gente se vê